Fala pessoal, eu sou o Rafa da Experimento de João Pessoa e hoje a gente está conversando com a Maria da Tamwood, uma escola super tradicional do Canadá. Eu vou deixar ela falar sobre a escola para vocês, que ela sabe melhor do que ninguém, contar um pouquinho que a gente vai falar hoje sobre os programas de estudo mais trabalho no Canadá. Oi Maria, boa tarde, tudo bom? Oi, Rafa, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui junto ao pessoal da Experimento e para falar sobre esse produto, né? Esse tipo de programa que, sem dúvida, é hoje um diferencial para o brasileiro que tem buscado muito o Canadá como primeira opção de programas de estudo e trabalho. Bom, Maravilha. acho que a gente pode trazer um pouquinho sobre a Telmud, sobre, né, uma ideia sobre a escola, e aí entramos em maiores detalhes sobre o programa, a gente vai tirando também eventuais dúvidas para tentar esclarecer da melhor maneira possível, pode ser? Perfeito, perfeito. Fala um pouquinho da Tamwood para a gente. Bom, a Telmud é uma instituição canadense, é uma escola muito tradicional, a gente tem 30 anos de mercado, é uma escola que tem uma proposta um pouco boutique, então um atendimento bastante customizado, personalizado, a gente conhece cada um dos nossos estudantes. Estamos hoje atuando nos campos de Vancouver, Toronto, que são os grandes centros do Canadá, que tem muita procura, e também o Whistler, que é o nosso diferencial. Acho que tem muita gente que não é familiarizado com o Whistler, é um destino super turístico no Canadá, talvez um dos mais turísticos hoje em dia, e é onde você tem o maior resort de neve de toda a América do Norte. Então, é um local que está sempre muito cheio por conta desse turismo e tem muita proposta de emprego. Tem uma demanda de mão de obra fantástica. Então, não deixa de ser um destino também muito interessante. A nível de localização, fica apenas 120 quilômetros de Vancouver. Então, um lugar de total fácil acesso, tem ônibus toda hora de um lugar para o outro. Esses são os destinos que a gente atua hoje. Até a Moody, ela sempre teve uma proposta de estudo e trabalho, então quando a gente fala de Canadá, a gente lembra um pouquinho, né? Que até 2014 o aluno ele podia fazer um curso de inglês com trabalho. E aí o Canadá mudou essa regra internamente e hoje, Rafa, para que o aluno possa trabalhar no Canadá, para que ele possa se bancar, ele precisa fazer um curso que é considerado um curso superior. E aí são os famosos colleges, né? Você tem hoje no mercado college público, college privado, que é o caso da Tamwood. Então, a Tamwood é uma escola muito consolidada no idiomas, também de 2014 para cá, vem se consolidando muito para os programas, nesse segmento de programas de estudo e trabalho, que são os nossos colleges privados. E que daí eu já vou contar aqui para vocês sobre as áreas. Mas, por enquanto, tem alguma dúvida, alguma observação Não, sobre localização, sobre a escola? Está tranquilo? tá tudo tranquilo. É só uma dúvida com relação a, porque sempre tem essa pergunta, né? Qual que é melhor? Toronto, Vancouver. O Whistler eu vou deixar um pouquinho de lado, pelo fato de que é um ponto muito específico, então, assim, é um destino muito Sim, sim. específico. Apesar, o Whistler é Uhum. o que teve as férias as Olimpíadas de Olimpíadas de Inverno. Inverno, exatamente. Perfeito, perfeito. Então, eu Exatamente. imagino que seja muito interessante para a área de turismo, né? Como você falou. Sem dúvida. Os programas de turismo. Agora você fez uma pergunta bem interessante, né? Qual que seria mais interessante entre Vancouver e Toronto? É uma pergunta complicada mesmo. Toronto é a maior cidade do Canadá, então é uma cidade que acontece muito, né? É uma cidade que hoje, para o brasileiro, é um destino que chama muita atenção pela opção de voos diretos que a gente tem. É uma cidade que tem crescido muito, que você tem uma qualidade de vida incrível. E, em contrapartida, por mais que Vancouver seja bem menor, Vancouver também é uma cidade que funciona muito. Vancouver é uma cidade que está ali no ranking, inclusive à frente de Toronto, sempre entre as 10 melhores ali para se viver, a nível de qualidade de vida, de segurança. E é uma cidade muito avançada também em relação ao que a gente tem de tecnologia hoje no mercado, ao que você tem de startup, pela qualidade de vida e também porque os moradores têm uma condição financeira muito alta, o que é bem bacana, muitas novas empresas
estão abrindo portas, seja para uma filial ou uma empresa do zero mesmo, na cidade de Vancouver. Então, o fato de ser menor não significa que não tenha muita opção como Toronto. A única coisa que eu chamo muito atenção seria em relação ao clima, porque Toronto, você de fato passa por um inverno muito mais severo. Ali no inverno você chega a -30, -40. Então, a pessoa que não lida bem com o inverno, acho que não seria o ideal. Vancouver, você já tem um inverno muito mais ameno, né? Você tem ali no período mesmo de inverno, você chega a 0, -1. Então, eu brinco que você ainda tem o lúdico da neve e tal, mas você não precisa viver na vida só subterrânea, né? E assim, as duas são, como eu falei, cidades maravilhosas. Toronto, se não me engano, tem o maior lago do mundo. Você não vê o final, parece até mar, então tem essas praias de lago. E Vancouver tem praia, né? Então, para quem gosta desse paradoxo também, que é a cidade busy ali funcionando, e a questão da praia. E só um paralelo, em relação à demanda de mão de obra, as duas cidades estão bombando. O país como um todo, em cheio, o Canadá, como eu falei no início, é o destino hoje em dia. Então, tem muita proposta de emprego. O país, eles são feitos de imigrantes, eles ficaram com as portas fechadas por conta da pandemia, está com muita demanda de mão de obra. Empregos que pagavam X estão pagando 2X agora. Então, sem dúvida, seria um momento bem bacana mesmo para esse planejamento de estudo e trabalho no Canadá. Com relação, você falou de proposta de trabalho em Vancouver e em Toronto, e se de repente eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, penso em Whistler, principalmente pensando, não, vamos supor que eu seja da área de turismo, então Whistler é bem interessante. Como é que está a questão de trabalho em Whistler? Também é um bom polo? Com certeza. Lá até, assim, claro que dadas as proporções do tamanho, mas lá você tem até mais oferta de emprego. E te digo por quê. Como é um local turístico, é rotativo. Se você vai para ficar fixo lá e morar lá um ano, eles têm essa necessidade de manterem esse contrato com os funcionários que tenham long term, porque todo mundo fica só períodos curtos, porque tem muito turista no local. Então, lá você tem ainda mais ofertas de emprego. E ressalto, é um lugar que você tem tudo de melhor. O que você tem nos grandes centros, a nível de hotéis, de restaurantes, você tem tudo isso em Whistler, considerando que é o maior resort de neve de toda a América do Norte e que no verão é o maior parque de mountain biking do mundo. Então, não é um lugar sazonal, é um lugar sempre cheio, Rafa. Então tem essa opção também, apesar dele ser famoso pela questão do inverno, não significa que a cidade fique vazia no verão, ela vai continuar movimentada. Exatamente, por conta da prática de mountain bike, que é o maior parque do mundo. A neve da montanha derrete e viram pistas de mountain bike. Perfeito, perfeito. Agora me fala a respeito dos cursos e como é que funciona essa estrutura que vai permitir que os estudantes trabalhem. Vamos lá. Bom, hoje na Telmud a gente divide por segmentos. Dentro de cada segmento, a gente tem programas diferentes. Então, basicamente, a gente tem programas na área de turismo e hospitalidade. Nós temos programas de International Business Management. A gente tem programa na área de marketing digital, que foi uma área que deu um boom. A gente tem programa na área de TI, que, sem dúvida, a nível global, são programas que têm saído muito, têm tido muito interesse, e aqui no Brasil não é diferente, né? O mundo se virtualizou muito depois da pandemia, e aí o TI, a indústria mesmo, se ampliou bastante. E temos também a cerejinha do nosso bolo, que são programas na área de empreendedorismo, para quem quer ter seu próprio negócio, quer colocar no mercado, não faz ideia de como começar, o que é tendência, o que vende, o que funciona dentro desse mercado a nível global. Esses programas, Rafa, a grande maioria segue a mesma estrutura. Então, eles podem ser vendidos como, certificado ou diploma. O programa diploma é o que a gente fala que é completo. Ele tem duração de 48 semanas, que é equivalente a um ano, ok? O programa de certificado, ele tem 24 semanas, então seria o equivalente a 6 meses.
Em ambos os programas, o aluno vai estudar durante 6 meses, ou seja, ele vai passar pelos mesmos cursos. A diferença de uma estrutura para outra é que no diploma ele tem um adicional de 6 meses a mais, né? Falando bem especificamente, 24 semanas a mais, que ele fica só no trabalho full-time, que é o que nós chamamos de co-op, que é esse estágio remunerado. O trabalho, a gente sempre pensa em remuneração para o aluno. Então, como funciona? O aluno pisou no Canadá, ele está estudando nos primeiros 6 meses e ele já pode trabalhar. Isso é o que é o mais legal, que ele pisa lá podendo trabalhar. O trabalho é legal e remunerado. Ele vai trabalhar nesses primeiros 6 meses part-time, que é o equivalente a 20 horas por semana, porque na outra part-time ele está estudando. Passados os 6 meses de estudo, ele tem mais 6 meses, que daí ele não precisa mais frequentar a escola, e aí é só trabalho full-time. Então, são 40 horas por semana. Hoje, Rafa, a gente vê uma tendência enorme dos alunos, principalmente do Brasil, a irem para o Canadá para esse tipo de programa de estudo e trabalho, pensando na imigração. Muita gente está desempregado aqui, muita gente não está satisfeito e muita gente quer buscar um país que valorize mais áreas de trabalho como essas que nós mencionamos agora, né? Que são áreas bastante modernas dentro desse mercado. Você tem muitas possibilidades para fazer um planejamento de imigração através da Tellwood dos nossos programas. Claro que, né, para não estender tanto, a gente pode falar isso com cada um dos alunos, entender qual que é o interesse de cada um deles, mas dá sim para a gente fazer um planejamento de long term para eles. Mas o mais bacana é saber que, basicamente, nos primeiros 6 meses do curso, ele já recupera o valor que ele investiu no programa, trabalhando part-time. Inclusive falando dessa questão de valores, Maria, o salário de um estudante part-time, ele consegue se manter sem luxo, né? Porque a gente sabe que vida de estudante, esse pessoal pensa que está indo para conseguir o luxo, não é isso, é você conseguir se manter, ter uma estrutura para você conseguir se manter com conforto para você conseguir estudar. É possível isso com part-time no Canadá? Com certeza, com certeza. Lá eles têm uma política de emprego que é bastante diferente do que a gente tem aqui. Então, um bom ponto que você tocou, né? Às vezes eles vão chegar e já vão trabalhar na área. Por exemplo, uma pessoa que já trabalha com TI aqui, já tem um background, já tem um conhecimento, já pode chegar e trabalhar na área de TI, tem todo o suporte da Tellwood na hora da busca pelo emprego. Às vezes, o aluno ele vai aprender sobre o marketing digital, é uma área de interesse, mas que ele ainda não domina. Então, ele pode trabalhar em outras áreas, não necessariamente na área do programa. O que é legal da gente ressaltar aqui é que a gente está falando de um país de primeiro mundo. E que, sim, é possível que o cara tenha uma boa vida, que ele consiga se sustentar, pagar acomodação, alimentação, um transporte público, se necessário, dependendo do local, às vezes, né, não tem que fazer uso todo dia. Mas, sim, é possível que ele se banque já nesse período part-time. O full-time, Rafa, eu brinco que é a lua de mel, porque ele já está inserido na cultura, o inglês dele já está voando, e é quando ele começa a se organizar. Ele vai ganhar o dobro, porque ele vai trabalhar o dobro de horas, e aí é quando ele começa a se planejar, se ele quer continuar no Canadá, se ele vai voltar para o país de origem, ele consegue viajar, porque ele está ganhando bem mais dinheiro, enfim. Então, as pessoas vão numa evolução contínua dentro de um programa desse. Essa é a nossa proposta junto com o aluno. Possibilidades de empregabilidade no Canadá depois que termina o curso. Fala um pouquinho para mim como é que funciona essa questão. Bom, como eu te falei, tudo é muito relativo, né? Ou seja, depende muito do profissional, da capacidade dele, do nível de inglês dele, qualquer experiência anterior que ele possa apresentar. Durante o programa, a Tellwood oferece várias ferramentas para os estudantes, que são acessos a ofertas de emprego, são seminários para preparar o aluno como profissional para que ele possa entrar no mercado. Então, a gente ajuda a preparar currículo, a gente simula a entrevista de emprego, a gente tem uma lista que é um mailing exclusivo da Tellwood, ou seja, só os nossos alunos terão acesso, ele chega lá, ele recebe login e senha, são ofertas de emprego.
Então, a grande maioria já começa a trabalhar no início. Entretanto, quando ele finaliza o programa, aí é que a gente quer que ele esteja preparado para que possa ocupar funções como profissional naquela área dele. Todos os programas que a gente tem desenvolvido de college são muito ligados a uma pesquisa de mercado que a gente faz. Então, a gente sabe que são áreas com imensa demanda, muitas ofertas de emprego. São áreas que estão em alta no mercado e falando mesmo a nível presencial ali no Canadá, né? Então, business, turismo, que foi o primeiro, né? Que é muito amplo. Que a gente, só a nível de exemplo, a gente tem um dos cursos, né, que o aluno vai passar durante o programa de business, Customer Service, Vendas e Marketing. Então, isso é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Atendimento ao cliente, venda, é marketing, mas se você também trabalha num restaurante, não deixa de ser. Se você trabalha num hotel 5 estrelas, não deixa de ser. Então, é muito amplo. Vale ressaltar também que no Canadá, Rafa, existe essa cultura muito forte da gorjeta. Então, qualquer trabalho que você faça que seja para serviços, ou seja, que você tenha acesso direto ao cliente, que tem essa cultura da gorjeta, muitas vezes você pode ganhar muito mais quando você vai ver mensal ali de gorjeta do que do próprio salário fixo que eles pagam por hora lá, né, no Canadá. Sim. A nível de curiosidade também, essa é uma pergunta bem comum dos alunos. Maria, qual a média de pagamento nesses destinos? A gente, assim, até antes da pandemia, baseado nos dados, seria mais ou menos uns 15, 16 dólares por hora. Isso sem contar a gorjeta, se for o caso, né? Hoje, a gente tem, como eu falei no início, empresas que pagavam 16 e que estão pagando 20, 25, por conta da demanda. Então, é um momento muito propício para que você vá para esse tipo de país para ter uma boa e justa remuneração salarial. Entendi. Maria, agora vamos falar um pouquinho sobre quais são os cursos que vocês oferecem. Tá. Dentro do programa de turismo e hospitalidade, a gente tem dois. Um que é o Essential para turismos e hospitalidade, e o outro que é o Food and Beverage, que é focado em comidas e bebidas, mas com uma noção, eu diria, gastronômica, onde os alunos vão para os restaurantes, fazem degustação, aprendem a fazer harmonização. É um programa bastante prático. Esses dois na área de turismo. Aí a gente entra para a TI. TI a gente tem o Best Seller, que é o desenvolvimento de web, que não deixa de ser, me ajuda, codificação, Rafa? Você que é programação. Programação, essa era a palavra que eu queria lembrar. Então, o desenvolvimento de web, que é programação em si. E nós temos o User Experience, que é o famoso UX, e o User Interface, que é o famoso UI. Todos esses são programas independentes um do outro, mas o aluno pode, por exemplo, fechar 2 anos de programa e passar por um UI e um UX, ou um UX e um desenvolvimento de web, tá? Isso está dentro do segmento de TI. Aí a gente entra para o segmento de business. Dentro do segmento de business, a gente tem um programa de negócios, que é focado em gestões e negócios, a nível global mesmo, e aí a gente tem marketing digital, que também é uma área que, como eu falei antes, que deu um boom aqui no Brasil depois da pandemia, que também é um dos nossos best-sellers para brasileiros. E, por fim, a gente tem o programa de inovação e empreendedorismo, que é dentro desse segmento da nossa escola de startup. Então, ele pode fazer o programa total de inovação e empreendedorismo, se ele quiser ser o CEO da companhia, o empreendedor mesmo, ou ele pode fazer um programa de gestão ou um programa de marketing com foco em startups. Então, também seriam outras opções que a gente teria dentro dessa categoria de startup. Faz sentido? Tá confuso? Tá, de jeito nenhum, tá fazendo super sentido. Ah, então tá joia. Essas são as áreas que a gente oferece, Rafa. E quais áreas tem em cada destino? Por exemplo, se eu quiser fazer TI em Whistler, eu tenho como? Bem, ótima questão, super bem colocado. Whistler, a gente tem os programas de turismo e hospitalidade.
Então, assim, não é em todos os destinos que eu tenho todos os cursos, eles também variam de acordo com a demanda profissional ali naquele local. O programa de TI, o programa de startup, eles são feitos na cidade de Vancouver. Os programas de turismo eu tenho em todos os destinos, Vancouver, Whistler e Toronto. Os programas de business também, tenho em Vancouver, Whistler e Toronto. Marketing digital, eu só tenho em Vancouver e Toronto. Então, assim, a minha sugestão para os nossos alunos em potencial é que a gente sempre veja a escolha dele em relação à área, o programa que interessa, e aí a gente analisa o destino. E sempre muito bem desenvolvido por nossos mentores, são nossos diretores e professores. Os cursos eles são feitos propositalmente em cada uma dessas cidades, de acordo com a demanda local mesmo. Então, como eu citei aqui, Vancouver, por exemplo, se tornou um polo de startup, seria o Silicon Valley dos Estados Unidos. Então, por isso que a gente focou em abrir o programa de startup lá, porque é um lugar que, a nível tecnológico, por mais que Toronto seja maior, Vancouver está mais avançado no ranking. Então, teriam mais ofertas de emprego dentro dessas áreas, neste destino específico, entendeu? Entendi, perfeito. E uma última dúvida agora, Maria, que seria a respeito do nível de inglês. Eu preciso ser super fluente para poder acompanhar as aulas, cada curso vai ter um nível diferente, existe algum tipo de acompanhamento para os estudantes que estão tendo um pouquinho mais de dificuldade no começo? Como é que funciona esse suporte? Vamos lá, esses programas não são programas de inglês, então justamente por isso o aluno já precisa ter um nível, mas não precisa ser um nível extremamente fluente, até porque isso vem naturalmente com o tempo e com o desenvolvimento do programa e a imersão. A gente pede, basicamente, são os mesmos pré-requisitos com pequenas mudanças de um programa para o outro, mas falando a nível geral, o aluno ele tem que ter um nível intermediário para um high intermediate, que é o que a gente pede. Maria, como que a gente faz para analisar o nível de inglês do aluno? Quem já tiver um certificado de TOEFL, de IELTS, de Cambridge, pode nos apresentar, é validado, ou o que a grande maioria faz, que a grande maioria não tem esse certificado, o aluno faz os nossos testes. A gente tem um testezinho online e uma entrevista. Ambos os testes são gratuitos, você, junto comigo e junto com o aluno, a gente faz o agendamento e ele passa por um bate-papo para a gente ver a capacidade dele de se comunicar em inglês dentro desse nível esperado, que é o nível intermediário. Então, ele faz esses testezinhos. Se ele já tiver o nível intermediário, ele já vai direto para o Talmud Careers, que são esses colleges de estudo e trabalho. Se ele não atinge, Rafa, esse nível intermediário, vamos dizer que ele é iniciante ou ainda muito básico, nós sugerimos para ele quantas semanas de inglês ele deveria fazer antes do college. E, nesse caso, ele pode fazer na mesma escola, porque a Talmud, ela é uma escola de idiomas também, uma escola muito premiada, reconhecida, e também é um college. Então, assim, ele vai fazer dentro da mesma escola, no mesmo campus, tudo isso é bastante tranquilo. Geralmente, para quem tem um nível básico, só para tentar dar uma referência um pouco mais precisa, eu acho que uns 3 meses de curso estaria mais que bom para ele dar esse jump para um high intermediate, ok? Perfeito. E mais uma dúvida agora que surgiu na minha cabeça, que eu acho que seria interessante a gente saber, Claro. datas de início. Todo mês, a cada 2 meses, como é que são as datas de início? A maioria desses programas que a gente falou aqui tem datas de início mensais. Só o programa de startup, que são 4 datas no ano, mas todos os outros, a maioria mensal, e de TI, se não me engano, é um mês sim e um mês não. Então, quanto a isso, a gente é muito flexível. O aluno em potencial chegou e falou, Rafa, eu quero começar meu programa em julho. A gente vai correr, fazer toda a documentação, entrada no visto. Deu qualquer problema, o visto não saiu a tempo, ele teve uma questão pessoal, você fala, Maria, podemos jogar para a próxima data? Não tem problema, a gente faz a alteração internamente, atualiza os documentos, reencaminha para vocês. Então, quanto a isso, é bem flexível. Perfeito, perfeito. Maria, eu tirei todas as minhas dúvidas, eu só queria te agradecer muito pela tua ajuda. O programa parece ser exatamente o que muita gente tem procurado, que é esse
passo inicial, essa abertura de portas e esse suporte para quem está querendo sair daqui do Brasil, quem está querendo É a aproveitar a ponte, né, oportunidade. Rafa? Isso, é saber o caminho, é esse caminho certo que indica como fazer, como chegar, como ficar, porque é muito confuso sempre esse tanto de informação, porque principalmente depois dessa mudança que houve do Canadá de 2014, muita gente ainda tem essa ideia, pensa que é só chegar lá com qualquer curso de idioma e já consegue trabalhar. O processo é um pouco Exatamente. diferente, agora é um pouco mais, não é mais confuso, mas é um pouco mais seletivo, digamos assim. Então o pessoal Exato. ficou meio precisando alinhar. E a Temu está E por oferecendo isso o que é bom caminho, a né? gente, por isso que é bom a gente ter esse bate-papo, que a gente desmistifica quando a gente fala, vou fazer um college, e você acha que tem tanto pré-requisito, assim, não é para mim. E vendo esse bate-papo nosso, tá claro que só o que você precisa ter é um nível intermediário de inglês. O restante é super tranquilo a nível de pré-requisitos. Perfeito. Muito, muito obrigado, Maria. Eu espero que Eu a quem gente te contate agradeço, várias Rafa. outras vezes, muito em breve. E a gente vai destrinchando mais. Depois eu quero conversar contigo, a gente fazer um videozinho a respeito dos cursos específicos, que eu tenho certeza que muita gente vai perguntar mais informações sobre turismo, TI também, que o pessoal procura muito. Então depois eu quero fazer contigo umas coisas mais direcionadas e específicas para o curso em si. E conte comigo também se a gente precisar fazer chamada junto com os alunos para tirar dúvidas sobre a Telmo de Canadá, trabalho, como eu já morei lá, trabalho na Telmo há 8 anos. Graças a Deus também é um lugar que eu consigo falar com propriedade e que a gente pode personalizar o atendimento com cada um dos alunos de vocês aí. Perfeito. Muito, muito, muito Muito obrigado. obrigada, Rafa.